Hoje a gente vai pintar a pera. Vamos pintar ela fechada, ela aberta, uma atrás da outra, sobreposta, pra gente poder trabalhar a luz, a sombra. E vocês vão ver que com essas pinceladas simples, em fruta, eu acho que é o melhor caminho para o iniciante na pintura em tecido. É o que eu sempre recomendo para as alunas nas aulas presenciais e tem dado muito resultado. Então vamos lá. Eu posicionei esse arranjo de peras bem no canto, porque eu tenho ideia de fazer alguma coisa aqui nesse outro canto, tá? Então, como a ideia das lives serão ideias para que a gente junto, né, pinte pera, uva, maçã, salada mista, várias frutas, em uma determinada sequência. E eu quero muito ver esse trabalho aqui no grupo pintado por vocês. Então será um imenso prazer ter o trabalho de vocês lá postado lá no grupo do Pintura Criativa. Tô esperando você. Aí eu tô pensando até de fazer uma surpresa aí para quem topar e fazer esse desafio. Pintar essas peras aqui, principalmente aquelas pessoas que estão iniciando, aquelas pessoas que acham que a pintura é meio porrada, não tem a mão muito firme para fazer os contornos. Eu quero que vocês façam, comentem suas dificuldades para que eu possa ajudar todas vocês, tá bom? O objetivo das frutas agora, a princípio, é mais para os iniciantes, para treinar a pincelada. Vou começar com uma sombrinha aqui já no chão. Eu tô com um pincel chato, ele é simples, só que ele é bem velhinho. Ele é o número 12, tá? Pus excesso de tinta, eu limpei o outro lado do pincel porque eu vou contornar a parte de baixo da fruta. Isso eu faço geralmente para delimitar o meu contorno. Tá bem pouquinho porque eu quero só o fundo. Então, eu vou esfumaciar, vou contornar aqui e vou esfumaciar seguindo o formato da fruta, para que seja realmente uma sombra. O lado limpo do pincel, ó, vai no tecido e o lado com excesso de tinta no seu limite, tá? No seu contorno. Vou entrar um pouquinho aqui, mas tudo isso é chão. O chão a gente sempre vai esfumaciar no sentido horizontal. Aqui, como essa pera aqui tá de pé, a sombra é um pouquinho mais. Se você achar que sua tinta não tá muito legal para fazer esse tipo de trabalho esfumaciar, se você pegar o seu clareador e molhar um pouquinho o seu pincel, já resolve seu problema, tá? Gozado, a gente não repara nesses barulhos que faz na live. Quando você tá gravando, você repara os barulhos que faz o pincelada. Sozinha aqui, eu nunca reparo. Mas faz um barulhinho aí que muita gente não gosta, né? Tem gente que tem arrepio. Agora vamos pro preenchimento do último elemento, que tiver lá atrás. Sempre escolhe o que tiver lá atrás, em qualquer arranjo que você fizer. Então, quem tá lá atrás é essa pera aqui. Notem que no risco eu fiz até de cor diferente, se eu não me engano eu fiz de retro preta, essa pera aqui, e essa que tá na frente de retro vermelha no risco, para diferenciar bem o que tá atrás e o que tá na frente. Eu vou começar com o meu amarelo limão. E como tá aí a quarentena, como vocês estão lidando com isso, ficar em casa? Aqui, não na minha cidade, mas aqui vizinha em Sorocaba, vai estar sendo liberado as lojinhas de armarinhos. Isso foi muito boa notícia para mim. Vocês acreditam que ontem eu encomendei uma linha numa loja e peguei na outra? Os armarinhos não abertos para nós, tá fazendo uma falta tremenda. Primeira coisa foi preencher com amarelo limão. Preenchi toda ela, tá? Ela tá lá atrás. Aqui nós temos uma pintura meio que chapada, né? Eu gosto de dar volume com a tinta branca. Aonde que tem um volume? Onde você acha que é mais gordinho, ó. Essa região aqui da pera, ó. O volume você pode dar tanto com o branco, na tinta clara, como você pode dar com uma cor mais clara. No caso aqui, você poderia estar usando o marfim,
alguma cor mais clara. Eu gosto do nome do pintura criativa justamente por isso. Eu não gosto de trabalhar amarrada. Eu uso muito a criatividade. Então, para mim, não tem que seguir a receitinha do bolo certinha, com as medidas exatas. Tipo assim, as tintas, você pode variar as cores. O importante é você ter noção do resultado. Porque às vezes você tem uma cor lá que não bateu com o que está descrito no guia de cores e você deixa de pintar. Nada disso. Você tem que ter suas alternativas, tem que ter teste, tem que abusar da sua criatividade para que tenha um resultado. Não deixe de fazer nunca. Eu tô agora com o verde folha, tá? Sujei um lado do pincel. O ideal é você usar esse lixado. Você pode lixar, tem vários videoaulas no YouTube ensinando a lixar. Eu nunca me dei bem lixando, eu compro lixado já pronto. Antigamente era o famoso pincel da Bia Moreira, né? Agora tem tanto da Tigre quanto da Condor. O lixado para o contorno, ele ajuda principalmente o iniciante. Então, mesma coisa que eu fiz com o cinza. Excesso de tinta num lado do pincel, no outro limpo. O lado limpo vai para o tecido. Com o verde folha agora, eu vou trabalhar a profundidade. Então, ao contrário do volume, eu vou aonde tem profundidade. Essa região aqui da pera é mais profundo, certo? Porque antes dela ter o volume, ela teve a profundidade. E vou misturando gradativamente. Aqui também. Ó, essa região aqui também é profundo, porque é o buraquinho da onde vai sair aquele cabinho lindo dela. Aqui eu posso pôr um pouquinho também, só para melhorar. Vou ter que dar uma melhoradinha no volume aqui, tá? Por enquanto, você pode esquecer do cabo, porque o cabo a gente vai fazer no sépia, então não vai ter tanto problema a gente ultrapassar aqui o volume, tá? O volume e a profundidade. Vamos limpar o pincel e melhorar esse volume aqui. Como é uma área estreita, geralmente você tem que dar algum retoque. Então, eu voltei lá no amarelo limão. Vou sujar mais um pouquinho do branco, porque eu achei que eu perdi aqui o volume dessa parte traseira aqui da pera. Vou melhorar aqui também, já que eu melhorei lá, vou melhorar toda a circunferência aqui dessa pera. Então, aqui, basicamente, eu só tô trabalhando verde folha, amarelo limão e o branco, tá? Eu gosto de dar uma sujadinha na pera, pode ser qualquer vermelho. O que eu tô usando aqui é o vermelho tomate. É só uma sujadinha mesmo, de preferência aonde é mais escuro, tá? Não aonde tem luz. Isso traz um pouco de realidade na fruta. A mistura de cores é essencial nas frutas. Não fique engessada de pintar um lado de uma cor, o outro de outra. Você tem que misturar, tem que buscar a harmonia. Eu falava muito nas aulas presenciais, você tem que casar as cores e elas não podem brigar, elas têm que estar em harmonia. Então, sujei um pouquinho de vermelho aqui e aqui, dando uma profundidade. Por enquanto, essa pera só falta um acabamentinho rápido a hora que a gente terminar todas elas. O próximo item, que do fundo para frente, é essa pera aqui. Vamos lá no preenchimento rapidinho com amarelo e limão. Agora, notem que meu pincel aqui tá sujo de verde, mas não tem problema nenhum, tá? Essas sujeiras de pincel, na hora que você tá pintando, isso personaliza o seu trabalho. Só é difícil quando você vai fazer aquele jogo de cozinha, que tem que ser igual. Então, fica meio complicadinho de você repetir a mesma sujeira em cada trabalho. Mas que realmente
Dá um efeito especial? Com certeza, dá sim. Você trabalhar uma harmonia de cor entre as cores que você já está usando naquele determinado trabalho. Ó, a mesma coisinha, sujeira no volume, eu faço isso mesmo, olha, parece borrado, né? Mas não é não, a gente acerta isso depois. Se você tiver o pituá para fazer essa harmonia de cor, é ótimo, tá? Eu não tenho. Aqui teria que ser um pituá pequeno. Então eu sujo, borro, faço aquele borrão no volume do branco, como eu já falei na outra pera lá. Vamos agora com a profundidade. O pincel. Muita gente tem dúvida no pincel. Ó, a pera, ela tem umas irregularidades assim de profundo e volume ao mesmo tempo, né? Então a gente dá umas manchinhas para tentar simular a mesma irregularidade que tem na pera normal. Então, aonde eu tô pondo verde folha, é que eu tô simulando essa profundidade. Essa pera, eu não vou trabalhar só o verde folha. Vou aproveitar a extensão dela e vou trabalhar outras cores também. Mesmo porque essa região aqui, ó, ela tá com duas folhas cobrindo ela. Então, a gente tem que pensar que tem objeto na frente, tem objeto fazendo sombra. Então, a gente tem que favorecer essa sombra. Sombra favorece o seu trabalho sempre. Eu vou aqui trabalhar um verde mais escuro. Não separei aqui, eu quero o oliva para eu trabalhar aquela sombra ali. Vamos trabalhar o oliva nessa sombra aqui. É como se essa folha estivesse fazendo sombra na fruta, tá? Sempre trabalhar a harmonia das cores, com a mão bem leve, você mescla para uma cor sair para outra, sem estar definindo, tipo assim, sair do verde para o amarelo assim, definido, não pode ser nada definido, tem que ser gradativo. Vou aproveitar aqui o oliva para favorecer a profundidade aqui desse umbiguinho dela aqui, onde vai sair o cabo. Aproveitar o pincel sujo e vou favorecer as profundidades já no verde folha. Então, ela vai ficar só com algumas irregularidades. Pegar o verde folha de novo. O essencial é que você seja livre para dar suas pinceladas e dar cor ao seu objeto, à sua fruta ou flor, né? Seja livre, não seja engessada. Agora, antes de finalizar essa pera, eu vou deixar ela secar um pouquinho para eu poder trabalhar melhor alguns detalhes dela. E enquanto isso, eu vou pintar essa folha. A folha eu vou ir com preenchimento no verde folha. Quando você preenche uma folha, o ideal é que as suas pinceladas já tomem os sentidos das nervuras, tá? Aqui é uma folha simples, então ela não tem muito segredo. Eu vou trabalhar nela o verde musgo. Só para fazer um charme, eu tô deixando uma superfície da folha mais irregular, tá? É só um charminho a mais aqui nessa folha aqui que tá inteira, ela tá bem exposta, dá para trabalhar detalhes. Então, eu fui no contorno e agora eu vou esfumaciar pro centro, tá? Vou fazer isso nas duas voltas. Você também pode escolher de fazer um lado sombra escuro e o outro lado luz, claro. Mas nesse caso, ela tá tão exposta, tão bonita, que eu resolvi fazer os dois lados escuros e esfumaceia. Como ela tá bem exposta, eu vou dar para ela uma certa profundidade a mais aqui na ponta com o verde oliva. O que vai acontecer com essa profundidade? Eu vou deixar essa parte da folha lá atrás, como se ela tivesse
quase dobrada, ela tivesse bicôncava aqui ao contrário, né? Se fosse um arco. Isso dá profundidade e também muda a posição do objeto. Tenta entender o porquê das suas pinceladas. Nessa região aqui, que no caso vai ser a parte mais alta, a parte mais próxima de você, eu vou dar uma certa luz. Eu tô no amarelo limão, tá? Então, eu sujo aqui do amarelo limão. Olha como é. Ficou lá atrás, as duas pontas da folha, e aqui subiu, veio pra frente, tá vendo? Então, além do amarelo limão que eu trouxe aqui pra trazer ela pra frente, eu vou dar mais um toque de branco. Uma sujeirinha de nada. E vou dar uma espalhada. Tá vendo que são cores gradativas? Eu não saí do branco e fui direto pro amarelo, do amarelo direto pro verde. Agora que tá um pouquinho mais seca, eu vou favorecer essas profundidades que eu queria deixar melhor e não tava ficando. Eu adoro manchar as frutas. Eu acho que essas manchas das frutas trazem a sensação de realidade. Vamos melhorar um pouquinho aqui o volume. Aqui. É muito importante você sempre estar observando alguma coisa real para você ter mais ideia sobre as suas pinceladas. Se você estiver observando uma fruteira, no caso de fruta, ou até mesmo a imagem que você tenha selecionado no Google, isso vai te ajudar bastante, tá? Que às vezes na memória da gente não fica tão claro as coisas e a gente necessita que, digamos assim, rever a imagem. Ó, aqui vamos sujar de vermelho. Essa minha pera é aquela, uma bem avermelhadinha, sabe? Aquela docinha que dá até água na boca. Ó, bem suave a mão. Só tava sujinho do vermelho tomate. Vou manchar ela um pouquinho aqui também, ó. E aqui. E depois faltam as sardas, vamos dizer assim, umas pintinhas que a pera tem. E vou favorecer também a luz branca depois, hein? Próximo item aqui são essas folhas, né? Sempre trazer o objeto para você, então pega de lá de trás e vem vindo para frente. Vou fazer essa folha aqui, tá por baixo, acho que tá bem nítido isso no risco, que essa maior tá por cima. Essa folha aqui tá por baixo, eu vou entrar com siena natural. Você também pode usar o ocre, um amarelo mais opaco, tipo o canário, tá? É como se fosse uma folha mais queimada. Então, eu estou praticamente sujando do siena e esfumaciando o resto da tonalidade do próprio siena. Aqui, assim, ó, tá bem fraco de tinta, tá? Eu vou vir ao contrário com o verde oliva. Ele casa muito bem com essas cores opacas. Então, até nem aconselho muito você usar outro tipo de cor. Mas, outro tipo de verde, entendeu? Mas você pode usar o pântano, por exemplo. Vai ficar uma tonalidade um pouco mais escura. Voltei lá no pincel lixado para fazer os contornos. Aqui com siena natural. Só que agora, meu siena natural está sujo do oliva. Só para definir contorno. Apesar dessa folha tá embaixo dessa outra, ela deve ter uma sombra a mais, eu vou trazer um pouquinho de luz nessa região da folha, só nessa região. Então, eu tô no amarelo limão. Olha como a luz, ela dá o volume. Ela traz a pintura para você. E um pouquinho do branco. Muito branco, vamos tirar. Aí, limpei o pincel para tá espalhando, tá? E mão leve,
para trazer a harmonia das cores. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês estão gostando, vai deixando aí o seu joinha, o seu coraçãozinho. E se vocês acham que precisa melhorar alguma coisa, diz também, que eu agradeço. Bom, agora essa folha aqui eu vou fazer mais simplesinha no verde folha mesmo. Preenchimento. Como essa folha aqui tá mais pra frente, eu vou fazer ela mais clara, tá? Eu vou trazer o escuro dela mais pra essa região aqui, com o musgo. Ao invés do musgo, você também pode usar o pinheiro, o próprio oliva, tá? Essa folha aqui, ela tem um charminho aqui, ó, uma voltinha na pontinha dela, e eu vou fazer ela no oliva. Como eu disse que eu queria ela mais clara, eu vou trazer bastante luz aqui no amarelo limão. Um certo movimento nessa folha, adoro movimento em folhas. A sujadinha típica do branco. Aqui o branco eu vou puxar ele no contorno e vou trazer ele aqui por cima dessa outra folha. Sujar um pouquinho do verde folha. Aqui é mais volume. Sempre buscar a harmonia das folhas. E o branco no seu contorno. Só que não pode ficar tão distinto assim. Tem que dar uma amenizada assim nessa definição da folha. Vamos para essa daqui, tá aberta, então a gente vai fazer ela por dentro. Por dentro ela é bem clarinha. Eu vou favorecer o branco nessa região aqui. Já vou dar uma carimbada de branco. Pode ser o marfim, inclusive o marfim dá pra... eu não separei ele aqui. Dá pra você fazer o preenchimento de toda a pera no marfim, tá? Mas o branco eu só tô passando essa região aqui, que é onde ela é mais clara. E vou reforçar com o amarelo canário. Mas é só uma sujeirinha, porque é bem clarinha a pera aqui. E vou até passar aqui onde vai ser a casca da pera, tá vendo que tem uma casca aqui, ó? Vou ultrapassar ela. E eu tô com um pincel de cerdas soltas, né? O pincel simples, é o número 8, justamente para fazer essa mesclagem aí entre o branco e o amarelo canário. Quanto mais as cerdas do pincel for solta, melhor de desempenhar esse trabalho. Então, aqui é um trabalho de mistura de cor mesmo, tá? Note que no risco eu determinei essa região aqui e essa na traçada. Porque justamente para isso. Essa região onde tem o risco, eu tô favorecendo mais o escuro. Essa pera aqui, ela tá bem madura, hein? Aqui, ó, tem uma certa... Vamos aqui a semente, né? E eu não sei se tá dando pra vocês verem o risco. Eu tô enxergando bem o risco aqui. Eu acredito que no marfim, aqui essa parte é mais fácil de dar o efeito, viu, gente? Do que no branco, do jeito que eu tô fazendo. Mas comecei assim, vamos lá. Eu vou usar um pouquinho do meu clareador para eu conseguir uma homogeneização melhor aí das cores. Então, ó, sujei o mesmo pincel. Olha como o clareador facilita essa homogeneização.
Só cuidado para não perder as marcas, né, da centro, da onde será a semente, né, porque ela tem uma semente no meio. Aqui, ó, só uma casquinha de nada, né, que tem. Então, eu vou aquele esquema. A nossa plaquinha de isopor. Tem gente que usa prato, tem gente que usa próprio isopor. Esse desafio, gente, não fiquem preocupados em fazer a pintura perfeita, tá? Não é porque eu ensinei que vai ser perfeito, mesmo porque ela nunca vai ser idêntica. Cada um tem sua letra na pintura também, né? Na escola você não aprende a ler e escrever, porém, cada um desenvolve a sua caligrafia, né? Isso também é no crochê, é na pintura. Então, não pense que você fez errado. Ó, a verde oliva, tá? Que eu favoreci esse fundinho aqui dela. Ela também tem essa folha, né? Nossa, tá sujo de verde oliva meu pincel, por isso que fez isso. Aqui eu vim no branco, mas achei que ficou muito. O que que eu vou fazer para consertar isso? Eu vou no amarelo limão e vou voltar com o verdinho meu, ó. Essa pera tá bem madura, ela não tá verde. Então, eu vou voltar aqui no amarelo. Ficou muito verde. Ó, tem seus consertos. Aqui tem um volume a mais, né? Aqui, essas regiões, eu vou dar uma acentuada com o meu siena natural. É da onde aqui vai sair o cabinho. O cabinho, ele é maior do que o cabinho extra para folha. Aqui também ela tem um pouquinho essa escurecida aqui, como se ela estivesse oxidando já. Vamos fazer uma manchinha aqui próximo à semente. A semente tá bem aqui, ó, nessa região aqui, ó. E essa região que tá acentuada no risco também tem. Aqui tem também, que eu deixei bem puxadinho no risco. Notem que é uma profundidade aqui, que a gente vai melhorando no sépia também, tá, gente? Vou fazer um certo volume aqui. No risco tem uma divisão aqui do cabo. E assim a gente vai reinventando, tá? Vamos voltar nessa folha. Ó, vou fazer essa folha um lado claro e um lado escuro. Então, esse lado aqui dela vai ser mais claro. Esse daqui já no oliva, ó. Meu oliva tá bem denso. E vou puxar pra lá. Porque como se a folha tivesse lá daquele lado, meio que mais pra lá. E aqui tá aparecendo mais, entendeu? Mais pra trás, digamos assim. Deixa eu molhar aqui. É o clareador que eu passei, porque meu oliva tá bem espesso. Aqui ficou uma diferencinha de nada. Eu vou voltar aqui no amarelo. Esse amarelo canário, tá? Aqui tem uma casquinha só da pera. Ela é bem fina, ela não é tudo isso. Então, eu tô no branco, vou melhorar aí a parte aberta da pera. Tô no sépia, tá? Vou fazer os cabinhos no zerinho. O meu zerinho nem número tem mais. Não posso falar o número pra vocês que eu realmente não sei. Ó,
amarelo canário, dando volume ao meu cabinho. Uma sujeirinha do branco. Dá uma esfumaçadinha nessa outra sujeirinha aqui, ó, em toda a extensão do cabinho, só pra dar uma luz. Esse pincel aqui, meu, a ponta dele não tá muito boa, mas é pra isso mesmo, tá? É pra eu poder espalhar a tinta. Eu não posso usar meu melhor zerinho pra fazer esse tipo de trabalho, porque senão eu estrago ele. Aqui, esse daqui, ele tem uma curva aqui. Vou fazer aqui um biquinho diferente. Aquela parte da divisão que tem no risco. Vamos pegar um pincel chato e espalhar isso aqui. Um pouquinho de luz. Nossa, eu peguei o clareador de pegar o branco. Errei. Errei, legal. E aqui eu vou voltar no Siena Natural a refazer esse daqui, que é o tipo de uma pele da pera que tem aqui em volta do cabinho, muito branco. Você também, ao invés do sépia, você pode, aqui tem uma certa profundidade, você pode estar usando o rústico, tá? Mas realmente o sépia é melhor para esses detalhes. Aqui é uma parte mais escura que eu já fiz, não é a semente, tá? A semente é essa parte aqui, ó. Ela é bem ovalada, tá? A semente da pera, ela é bem ovalada. Puxadinha, assim, tipo gota. Quando a gente se lança na pintura, é essencial a gente prestar atenção em detalhes das coisas à nossa volta. Então, começa a olhar árvores, as frutas, a beleza da fruteira. A observação é o melhor aprendizado, tá? Quando a gente começa a pintar, a gente começa a ver tudo com outros olhos. Aqui a profundidade, só que ele tem uma certa... Aqui eu não tô gostando, que esse daqui tem muita pouca sombra em relação a outra pera lá atrás. Então, eu vou dar uma vou refazer aqui. O chato é melhor, tá? Principalmente pra puxar essa sombra. O que acontece? Eu favorecendo a profundidade aqui, ele melhora. Aqui o cabinho eu vou dar continuidade aqui no verde oliva, tá? Tô com zerinho, dá pra fazer com chato também. Ele não é tão fino, tá? Vou fazer as nervuras dessa lado limpo do pincel no tecido e o lado com excesso de tinta é o seu limite. Vou dar um pouquinho de luz nessas estrias, não precisa ser em todas, mas nessas que estão na frente, ameniza elas. Parece um detalhezinho bobo, mas vale. Vou também deixar uma marca maior aqui no oliva dessa outra pera lá que tá lá atrás. Porque eu achei que não tá definindo tanto essa que tá na frente. Então, eu volto na de trás e melhoro a profundidade aqui, ó. Tá? Aqui vamos fazer alguns outros detalhes, fazer as estrias dessas folhas. Aqui, ó, como eu fiz ela curvada assim, a estria vai ter que acompanhá-la também. Você consegue fazer as estrias tanto no chato quanto no fino. E eu, particularmente, gosto de fazer com esse chato. Mas se você tem mais segurança no fininho também, no filete, pode ser. É importante que esses detalhes aqui, ó, tá vendo que ficou um tanto sem tinta? É importante você não deixar isso assim, tá? Por isso que eu gosto da técnica do preenchimento antes da definição das pinturas. Aqui o cabinho. No sépia, um
uma luz numa cor mais clara. Tô usando aqui o canário. Pode usar o próprio branco, pode usar o amarelo ocre. Coisa mais gradativa. Aqui vamos dar continuidade a essa folha. Peguei no oliva, mas o ideal é o musgo, porque essa folha tá no musgo. Fazer a junção dela aqui no cabo. A junção é difícil você sair do musgo e ir pro sépia. Então, eu vou fazer uma junção aqui entre o oliva e o sépia. Tá? Eu vi uma pera uma vez que ela tinha umas voltinhas da própria folha. Vou tentar simular aqui essas voltinhas. Como se fosse amarrada, entendeu? E a natureza é tão linda, né? Tão perfeita. Tem os detalhes que apaixona. Agora eu vou começar com os detalhes das sardas. As sardas eu vou fazer uma ou outra, meio que amenizando elas são aleatórias, tá? Vou amenizando entre o siena natural, o sépia, e vou amenizando aqui com o pincel. Que trazem também profundidade. Aí ameniza e faz uma bem certinha. Aqui, nessa folha aqui, vou dar uma escurecida nessa região. É assim, agora você vai vendo os detalhes de acabamento. No oliva vai sair a nervura. Como meu oliva tá ruim, eu preciso um novo oliva. Eu preciso das lojas de armarinhos abertas. O duro que pelo correio tá demorando tanto também, né? Quando você vai pintar a fruta, você tenta dar uma atenção em obedecer pelo menos o estilo de nervura. Tá? Antes da live eu dei uma olhada nas nervuras das folhas. E elas são mais ou menos assim, tá? Vou dar uma amenizada. Os fios que ficaram grossos. Uma luzinha e uma outra. Sempre ameniza, tá? Aqui ficou sem luz também. Vou apanhar essa luz aqui. Aqui tá sem nenhuma luz também. Aqui vai uma luz também. Tá bem amenas. Vou fazer umas manchinhas nessa daqui. As manchinhas, e ela tá inteira, é melhor da gente dar esse efeito das sardas. Ali tá uma pequena parte dela, né? Siena natural, tá, gente? Eu quero fazer também uma luz maior. Agora que ela tá mais seca, eu consigo fazer uma luz mais acentuada. Bom, gente, acho que é só. Tá aí a nossa pera, né? O que a gente pode fazer é melhorar esse chão agora, né? Foi no cinza, com as sombras das próprias peras, né? Eu tô indo no sépia, favorecendo esse contorno. O meu pincel tá sujinho um pouquinho de oliva. Aí deu um efeito diferente na cor aqui. Isso é legal, já falei, que é bem legal. Sempre chão na horizontal, tá? E espero vê-los, né? E eu já tô toda descabelada aqui pintando.
com vocês. Que bom ter vocês aqui comigo. Foi um prazer tê-los aqui. Obrigada por ter ficado até o final da live. Espero vocês na próxima terça-feira com a nossa próxima fruta, né? Posto o risco lá no grupo. Chamo vocês. E postem aí seus comentários, postem as suas anotações aí, se tiver alguma melhora. Clarice, prometo que vou tentar ver essa luz que faz sombra na minha mão, que te incomoda, que te atrapalha. Eu não sou nenhuma profissional, né? Mas a gente vai tentando melhorar cada vez mais. E até a próxima live. Vem comigo pintar!